Olá, pessoas, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio aqui do nosso Lab Show, hoje com convidados super especiais para a gente falar aí sobre um tema muito importante, né, que é esse ecossistema das empresas e das startups. Mas antes de tudo, né, de qualquer coisa, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos paroquiais. O primeiro, como sempre, né, é dar uma fortalecida aí para a gente, curte, compartilha, manda para um amigo, né, para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas e mais pessoas possam absorver sobre tecnologia, sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre dev e tudo mais, ok? E se tu tá no Spotify é a mesma coisa, vai lá, compartilha com alguém, curte, né? Comenta também aí o que tu tá achando dos episódios e outros temas que tu queira num futuro. Para a gente começar aqui, que hoje a gente está com 3 grandes convidados, vou começar a palavra aqui com o Marafon, né? Representante aqui da Softplan, pode ser? Claro, César. Muito bom estar com vocês aqui. Eu sou Marafon, como você já me apresentou, um dos fundadores da empresa Softplan, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Pode fazer uma propagandazinha? Com certeza. Sabe que lá no Rio Grande do Sul, antes de eu vir para cá, o pessoal falava, a Softplan é o Google brasileiro, né? Então Que maravilha ouvir isso. Mas olha, somos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Uma empresa hoje com mais de 2.500 colaboradores, mais de 11 mil clientes. E hoje nós temos o prazer de ter conosco já 8 empresas investidas, que inclusive os investidores vão se apresentar em seguida aqui, 2 deles. Que legal, que legal. Na sequência, então, a gente pode passar para o Rafael. Rafael? Então, tá legal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bem bacana. Então, eu sou o Rafael Zambelli, eu sou o CEO da Checklist Fácil. Então, nós somos uma das empresas investidas pela Softplan, né? E acho que por isso vai dar um bom papo aí para a gente poder estar conversando. Que bacana. E também temos aqui o Celso da Colabo. Tudo bem, Celso? Certo, César. Obrigado pela oportunidade. Sou o CEO da Colabo, uma das últimas investidas, porque tivemos mais novidades. Hoje, particularmente, saiu na mídia, né? Então, eu brincava que eu era o mais novo da família. Não é o mais novo. Não é mais o caçula. Não né? somos mais o caçula. E é um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, né? Neste papo. E, bom, já deve estar vendo aí no título, né? Que o nosso tema é dinossauro versus unicórnios, né? Ou dinossauros e unicórnios. E eu acho que nada melhor que o Marafon para contar pra gente de onde é que surgiu esses 2 personagens, né? Ótimo, César. Em uma das minhas imersões no Vale do Silício, nós visitamos uma empresa chamada Met49, que tem como propósito ensinar as metodologias inovadoras para empresas estabelecidas, os gigantes da tecnologia, empresas um pouco mais antigas, levando para essas empresas Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, ou seja, como inovar. E na entrada as novas metodologias, né, que estão sendo utilizadas no desenvolvimento. As metodologias utilizadas pelas startups. Né? Quando se pensa em criar um novo produto, essas metodologias fazem parte dos processos de criação de uma empresa inovadora. Só que são metodologias um tanto recentes e as empresas mais estabelecidas, de 20, 30 anos, eles estão utilizando as mesmas formas para inovar. E precisa levar essa cultura para dentro das empresas. E esse é o propósito dessa empresa de consultoria. E na entrada da sede, me chamou a atenção e me impactou que tinha um desenho de um dinossauro agarrado no pescoço de um unicórnio de branco, todo sangrando, e tinha uma mensagem mais ou menos. Aqui nós ensinamos os dinossauros a se proteger dos unicórnios. Porque sabemos que os unicórnios, eles estão tirando o sono de muitas empresas tradicionais do mercado. Marafon, antes acho que a gente seguir, o senhor consegue explicar para quem está em casa e ainda não conhece esse termo de unicórnio ou de startup, o que seria a startup unicórnio? Mas é claro,
Os dinossauros são as empresas mais antigas. E não tem nada de pejorativo chamar uma empresa de dinossauro. É porque é uma empresa que está bastante anos no mercado, uma empresa que está consolidada. Só que uma empresa que normalmente tem muitos clientes, grandes clientes. Os seus produtos, normalmente, eles podem não estar na crista da tecnologia, porque é muito complexo, inclusive, substituir muitas plataformas em grandes clientes. Esses são os dinossauros. E os unicórnios, no jargão do mundo da tecnologia de informação, são startups que crescem exponencialmente e que chegam, em poucos anos, a um valuation de mercado de $1 bilhão. Então, eu falo assim que nós temos filhotes de dinossauros com a gente, tem promessas de dinossauros. Então, esses são os dois conceitos. Ah, entendido. Então, pessoal, quem está em casa, né, já sabe que o dinossauro é a empresa mais consolidada, né, é um pouquinho mais antiga, e o dinossauro é essas novas empresas, principalmente de tecnologia, né, que estão crescendo exponencialmente uma velocidade muito rápida. Exatamente. E aí, bom, o senhor estava comentando sobre os dinossauros se defendendo dos unicórnios, né, lá no Vale do Silício. Nessa empresa. Esse era o propósito deles e usaram esse slogan, né, comercial. Só que aquilo me impactou, porque eu comecei a pensar lá em Santa Catarina, no nosso ecossistema, e falando de Softplan, nós queremos viver em harmonia. A Softplan, uma empresa mais tradicional, estabelecida, com as startups, com um ecossistema aqui rico em Santa Catarina. Quando eu voltei, eu chamei o pessoal do núcleo de inovação dentro da empresa, e tinha um cara muito criativo, e pedi, por favor, desenhe aqui na entrada desse andar aqui, um dinossauro, mas capricha, bota um dinossauro moderninho. Ele desenhou um dinossauro em cima do skate, né? E desenha um unicórnio e bota um coraçãozinho no meio aqui para mostrar que aqui o dinossauro e os unicórnios vivem em love. E aí essa imagem ficou conhecida e acabou sendo, inclusive, um tema meu de palestras aí no ecossistema. Bacana. Então, trazer aquela ideia lá que eles queriam passar, que era um se defender dos outros, mas na sua percepção aqui para o nosso ecossistema, viverem juntos em harmonia, né? E vivendo em simbiose, em harmonia, né? Que, na realidade, um colabora com o outro. E nós depois podemos aprofundar de que forma. Perfeito. E aí, eu já queria também passar a palavra para o Rafael, né? Que seria o nosso um dos nossos unicórnios aqui, não é mesmo? Isso, exatamente. A checklist é uma aspirante. Dentro do conceito da Valuation, a gente está aspirante ao unicórnio, mas o nosso conceito é de startup raiz mesmo, assim, né? A gente começou com um baixo investimento, praticamente não era uma garagem, literalmente, mas era uma salinha bem pequenininha. E ali a gente começou a empreender e pivotar vários projetos, né? A gente teve 11 projetos até chegar no projeto da Checklist Fácil, né? E no início é sempre muito difícil, né, para uma startup com baixo investimento, não teve nenhum aporte de dinheiro, a gente começou com R$10 mil apenas, né? Hoje a gente está até para o pessoal, posicionar para o pessoal, a gente está com 180 colaboradores, né? Nossa! Então, é isso desde 2013, quando a gente lançou o Checklist até agora. Então, acho que tem uma coisa interessante, que assim, desde o início a gente teve que ter uma cultura muito voltada para as pessoas. A gente não ficava retendo as pessoas pelo salário, porque não tinha muita verba para estar aportando. Então a gente criava um ambiente bacana, um ambiente legal para as pessoas se sentirem bem, né? E aí a jornada foi dando certo, quando você tem uma cultura forte, tu tem esse olhar para as pessoas, eu acho que, tu vê, pivotar 11 projetos e ainda assim as pessoas lá do início, que passaram por esse continuam com a gente até hoje, né? Algumas delas. Então, assim, acho que quando cria um ambiente legal desse, a empresa dá certo, começa a acelerar, a gente começa a contratar. E aí chegou um momento que a gente pensou como que a gente multiplica isso que está dando certo. A gente está gerando emprego, a gente está impactando empresas com a nossa solução, né? Então, ao pensar como é que a gente acelera isso, como é que a gente multiplica isso, então a gente olhou para o mercado, né? Tem diversas opções, opção de fundo e tem a opção de corporate que nos atraiu, e daí tem uma série de motivos aí
que nos atraiu mais ir pelo caminho do corporate, né? Sinergias, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode estar, para eu não monopolizar aqui, a gente pode estar conversando ao longo aí do papo. Vamos sim. E, bom, eu vou passar um pouquinho agora pro Celso. É quase que eu... Tu vais falar César, mas é Celso. Exatamente. Já te chamaram de Celso alguma vez na vida também, provavelmente. Com certeza. Será que fui eu? Mas eu me chamo bastante de Celso, e no outro condomínio que eu morava tinha um rapaz que era meu amigo, que era o Celso, e o pessoal trocava. Tá tudo certo. E eu quase que eu falei, vamos falar com o César. Não, o César sou eu. Mas, Celso, eu queria ver aí da tua perspectiva e da tua empresa, né, da Colabo. Também aí é um unicórnio, ou aspirante, um unicórnio, como é que tá? Seremos, mas deixa eu voltar um pouquinho, né? Claro, com certeza. Nós nascemos dentro de uma outra empresa, nós éramos um projeto dentro de uma outra empresa que eu participo até hoje. Então, o Colabo nasceu como uma spin-off, e a nossa origem ela aconteceu dentro de uma tese de doutorado, né, que foi defendida aqui na UFSC em 2016, que tratava justamente do conceito de social supply chain, que é uma forma de você olhar para a cadeia de suprimentos, né, para quem não conhece o tema. Basicamente, a grande função do supply chain é fazer que um produto ou um serviço chegue até você. E assim, parece ser algo simples, né? Mas para que esse copo d'água esteja aqui disponível, toda uma cadeia por trás. Você tem desde a coleta da matéria-prima até alguém que entregou o copo para você na sua residência. Então, existem muitos processos, muitas pessoas envolvidas, né? E o supply chain, ele trata disso tudo. O social que está na história diz respeito justamente a isso. Existem várias pessoas que participam. Então, o nosso olhar sobre a cadeia de suprimentos é sobre a perspectiva das pessoas que interagem, né? Empresas existem para formalizar as coisas, ponto, né? Vale as nossas relações. Então, quando você começa a olhar sobre a perspectiva dessas pessoas, né, você consegue identificar quem elas são, o que elas gostam, o que elas não gostam, como elas compram, como elas não compram. Você começa a gerar informação, que pode ser aplicada numa série de iniciativas dentro de um determinado contexto. Um padrão de compra, de consumo, né, para conseguir impactar na cadeia de vocês, seria isso? A gente consegue fazer com que essas informações geradas, elas gerem um valor adicionado para todos os envolvidos. Se eu estou olhando sobre a perspectiva da indústria, ela conhece mais adequadamente o mercado dela, então ela consegue direcionar esforços, produtos mais adequados para aquele contexto, ela consegue minimizar perdas em razão de investimentos em situações que não fazem sentido ou que achava-se que fazia sentido. Então, você tem depois a gente pode desdobrar um pouquinho do tema. Mas a fala do Manafon é bastante interessante quando ele fala dos dinossauros, né, que tem as duas possibilidades. Eles podem matar os possíveis unicórnios, né, ou eles podem alavancar. Eu falei que nós nascemos numa tese, né? E o tema ainda é pouco discutido na literatura mundial, social supply chain. Então, não tinha como defender a tese se fosse só por meio de literatura. Então, não poderia ser uma tese prática, teórica. Né? Teria que colocar em prática. E a gente teve o apoio de um grande dinossauro brasileiro chamado Fundição Tupi, uma das maiores fundições do mundo, que topou, encarou esse desafio, né, de implementar o projeto dentro da empresa e fazer com que a tese se validasse, né, e Colabo surgisse como Colabo, né? Então, a gente é bastante grato a esse dinossauro, um dinossauro que logo vai ser centenário. Também uma série de iniciativas disruptivas no mercado, com startups, adquirindo empresas, projetos, e que optou, no nosso caso, ao invés de matar um possível unicórnio, deu uma injeção de ânimo, né? É nosso cliente até hoje, né? Está conosco nessa jornada e demonstra que sim, uma empresa tradicional, um dinossauro, né, que teria a possibilidade de simplesmente pisar em cima do candidato e destruí-lo, ele pode alavancar bastante, não? E posteriormente, né, depois de alguns anos, a gente se deparou com um outro dinossauro bastante importante na nossa história, que é a Softplan. Que legal. E sabe que isso me lembrou aqui, né? Eu me lembro que quando eu estava... que eu tive empresa incubada e tal, e aí nas nossas reuniões de incubação e tudo mais, a gente tinha aquelas rodadas, aqueles pitches, né? Então, o pessoal apresentava as ideias e tudo mais, e sempre uma das perguntas era o desafio tecnológico, e a outra
tu tá propondo uma solução X. Mas o que, sei lá, um Facebook da vida não consegue te esmagar? Será que não consegue? Ou grandes empresas não conseguem, dependendo, né? Só que lá não tinha esse negócio que vocês estão falando da colaboração, né? Não existia aquela, na época que eu fiz, não existia aquela pergunta, tá, mas e será que tu não pode vender essa tua solução ou trabalhar junto com o Facebook da vida ou alguma qualquer outra grande empresa, né? E tu vê, né, que a gente conseguiu chegar aqui, né, nesse mindset diferente de vocês, de trabalhar em colaboração ao invés de, né, como o senhor falou no início, o dinossauro com o unicórnio na boca, né? E eu queria saber de vocês aí como é que formou essa aliança de vocês três. Bom, eu posso, então, Claro. vou continuar um pouquinho a história da checklist, né? É um pouco daquilo que eu estava comentando, assim, quando a gente viu que deu certo e a gente foi para o mercado, vamos acelerar, né? Vamos multiplicar isso. Tem fundo de investimentos, tem corporate, e não tem certo e errado. Acho que cada empresa precisa entender para onde quer ir. Nível, maturação e tudo mais, para onde quer ir. O que eu posso comentar é o que nos motivou a ir para o corporate, né? Então, acho que hoje em dia é uma mentalidade já bem, assim, que eu considero moderna, de empresas dinossauros, que olham para as startups e no momento que absorvem elas, dizem assim, cara, a gente não pode te atrapalhar, a gente tem que te ajudar, onde não está funcionando, que a gente pode ajudar. Então, acontece um diálogo, né? E foi isso que a gente encontrou na Softplan. E dentro desse diálogo, a gente entende onde é que a gente tem sinergia de produtos, onde é que a gente consegue... É claro que antes de acho que tem um ponto importante, né? Quando tu vai encontrar uma empresa dinossauro, essa é a perspectiva da startup, tem que ter um alinhamento de cultura, né? Uhum. Então, assim, se a checklist focou muito em pessoas e reuniu sempre pessoas boas junto com a gente queria saber se tinham pessoas boas na Softplan, e foi que a gente encontrou, né? Toda aquela diligência que tem antes de assinar, então a gente conversou muito, não só com os sócios da Softplan, mas com os diretores, né? No caso do Tossurino, conversamos bastante. Então, assim, aí rola aquele namoro, né? Para depois a gente assinar e consolidar o casamento. E aí, dentro desse casamento, além do alinhamento cultural, aí a gente tem que ter, interesses em comum comerciais, né? Para poder fazer cross-sell de produto e assim a empresa acelerar, né? Eles têm que confiar, como o Marafon falou, no jockey, né? Nos sócios da startup que tá entrando. E a startup, ela entra com uma pegada de leveza, assim, de ser leve, eficiente, né? Então, eu acho que, assim, o grande desafio da startup é que na startup tu tá sempre com vários pratinhos, né? Girando. Daí tu entra numa empresa consolidada que tem muito know-how, tem outros pratinhos para te girar, mas que vão te acelerar. Por exemplo, tu tem que abrir espaço na agenda para fazer benchmark, né? Então, tem muita gente capacitada dentro da Softplan. Eu estou com um de expansão agora de carteira, um benchmark marcado lá com o pessoal do Cienge, para ver como é que eu posso trabalhar a expansão da minha carteira. Então, vou falar com um cara lá super qualificado, que eu não teria condições Vai pegar esse know-how, né? Pegar esse know-how, vou trazer para dentro. E quanto que eu conseguiria, assim, simplesmente bater na porta lá da pessoa super qualificada, que eu não consigo contratar, e ela abrir um espaço na agenda. Então, estando dentro do grupo, facilita muito essa sinergia de troca de conhecimento. E né? é um ganha-ganha, né? Porque a Softplan ganha com a empresa investida e vocês ganham com todo esse know-how e todo mundo sai em love, não é mesmo? Exatamente. Porque a startup tem suas qualidades, não chegou ali à toa. Então, claro, acho que tem coisas que a startup também acaba mostrando como, talvez uma pegada de inovação muito arrojada, né? Tem algumas coisas que a startup leva também para dentro. Mas tem esse ponto aí da sinergia, a gente está integrando com um dos softwares da Softplan, né, para poder fazer, assim, agregar valor para o cliente deste software da Softplan e, ao mesmo tempo, a startup poder usufruir daquela carteira. Então, assim, por isso a gente foi para o caminho do corporate. Tem todo esse smart, a gente chama de smart money, né? Tem todo esse smart money que pode nos acelerar cada vez mais, né? Não é um dinheiro, assim, que eu considero um pouco mais artificial. Entra um dinheiro, tu tem que dar um jeito daquele dia. Entra dinheiro também, mas entra muito smart money e acho que essa é que é a chave. Tem muito conhecimento lá dentro. Que bacana, né? Essa troca, essa sinergia. E Celso, vocês também foi mais ou menos que nem a do Rafael? A gente tem uma história interessante, porque mostra também que os dinossauros podem se transformar ao longo do tempo. Logo que eu defendi a tese, eu já tinha conheço o Yonan, que é um
quem comanda a operação de construção civil dentro do grupo, há bastante tempo, desde moleque. A gente se cruza pela vida por uma série de motivos. Assim, é até engraçado olhar a história, assim, a gente caminhou caminhos diferentes, mas de vez em quando eles se cruzavam, né? E um pouco depois de defender a tese, eu estive na Softplan, na antiga sede ainda, né, em cima do morro, lá nas casinhas, cheio de gente, já não tinha onde colocar mais, o Marafon deve lembrar muito bem disso. E conversei com o Yonan, conversei com o Guto, que é um outro fundador. O Marafon eu fui conhecer só depois, mas o Guto foi muito solícito e acho que isso talvez seja diferente, a diferença entre os dinossauros, né? Você tem dinossauros que se comportam como dane-se o resto do mundo. E você tem dinossauros que topam ouvir, topam conversar. Então, a gente era um projeto nascendo, o Guto, fundador, diretor de uma operação bastante consistente, parando para ouvir um desconhecido. Mas, naquele momento, o recado foi, e aí o Yonan foi muito sincero em falar para a gente, cara, o projeto de vocês é muito legal, mas a gente não está na mesma sintonia. Talvez estaremos num futuro próximo. Mas hoje o nosso dinossauro, ele não usou essas palavras, mas fazendo uma analogia com a nossa conversa, ele não consegue nem enxergar vocês. E aí passou o tempo, a vida seguiu e no início do ano passado, a gente recompôs algumas coisas do Colabo, né? Startups dão algumas viradas, alguns 360 significativos e às vezes várias vezes em um intervalo de tempo pequeno. Foram 11 de vocês, 11, né? 11 projetos diferentes. O nosso não foram 11, a essência é a mesma, mas a gente mudou o modelo de negócio, de viabilizar o negócio algumas vezes. Depois que a gente mudou a perspectiva do Colabo de um SaaS para um SaaS que habilita marketplace, que habilita um ecossistema, a gente acabou lembrando, mas e a Softplan, como é que será que eles estão lá? A gente também estava falando com fundo, né? Com fundo estratégico, com fundo só com dinheiro, com fundo banco e com alguns possíveis players, né? Indústria, né? Do segmento industrial propriamente dito e da indústria de software. E aí o Yonan falou assim, cara, faz sentido agora. Aí assim, nosso dinossauro está diferente, mais ou menos trocando as palavras, mais ou menos isso. E a gente conversou, na primeira reunião que a gente teve, a gente fez primeiro uma call, depois nós tivemos uma reunião em conjunto. Quando ele mostrou o plano grande da Softplan, né, enquanto unidade de construção, e aí a gente abriu e colocou os dois planos, falou, cara... Encaixou. Primeira visão assim, cara, esse dinossauro fez um facelift extraordinário, tá maquiado, foi para academia, tá diferente, ele tá rápido, ele não... E daí para frente a gente começou o processo. Não é um processo simples, né, de aproximação, de entendimento, de aprofundamento. Existem aspectos burocráticos e a gente chegou à conclusão em conjunto que faria sentido. E por que isso, né? A gente nasceu voltado para a indústria da transformação, né, que é um ambiente maior que a indústria da construção civil. Mas naturalmente você acaba tendo que focar, né? Quem atende todo mundo às vezes não consegue atender bem ou não consegue entregar os resultados que se espera, né? Abre muito o teu leque. E a gente começou com um player da construção civil, né? A Tupi tem uma unidade de construção civil bastante relevante. Então, isso acabou fazendo com que nós aprendêssemos muito desse segmento. E aí fez todo sentido, né? Olhar para um mercado mais específico, mas não menor, né? Porque daí você coloca outros players também, além da indústria, nesse contexto. E perceber que, além do dinheiro, que é importante, você traz uma história, você traz uma construção de mais de 30 anos. Então, as visões de ecossistema, né, de criação de malha que o Colabo tem, faz todo sentido com as teses da Softplan enquanto modelo de negócio. E mesmo esse recorte, isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de possíveis unicórnios, uma coisa que te credencia a ser um possível unicórnio é o mercado que você escolheu. Nem todos os mercados vão te permitir ser um unicórnio porque ele não é grande o suficiente para. Isso não deprecia em nada. Não deprecia em nada qualquer negócio, né? Você pode empreender em qualquer coisa da tua vida e tá tudo certo, é louvável, é extraordinário. Mas alguns mercados, eles são grandes o suficientes para possibilitar, né, que uma empresa se transforme em um unicórnio, né? E o mercado da construção civil como um todo, né, o Colabo pode até expandir, mas pensando só no mercado da construção civil, ele é grande o suficiente
para nos credenciar a ter essa aspiração de ser um unicórnio. Então, eu espero que num futuro não tão distante a gente volte a conversar e fala, lembra daquela conversa lá? Agora o episódio número 2, né? Agora com os unicórnios de fato. Né? E Marafão, como foi receber esses dois grandes empresários aí? Interessante, até eu gostaria de voltar um pouquinho na questão claro. do dinossauro e do unicórnio. Né? Quando eu falo em sinergia, é muito do que os nossos colegas aqui, o Rafa e o Celso estão falando, que até eu recomendo isso nas minhas falas nos movimentos aqui com o startupeiro, né? Pensa quando você vai falar com um fundo ou principalmente com uma corporate, o que você está buscando? Para você não virar um pitcheiro, né? Ficar fazendo pitches para você saber qual é o propósito, né? Afinal, o que você busca dentro dessa empresa? E a mesma coisa eu falo com meus colegas, empresas que hoje investem em startups, não distrai os meninos, né? Pensa o que você busca nesse pessoal, que sinergia que você vai criar. Mas tem alguns conceitos básicos que valem para todos. As empresas estabelecidas normalmente têm fluxo de caixa, e se precisar realmente investir em um processo inovador, alguns bilhões, e que a gente sabe que é 50% ou muito menos probabilidade de dar certo ou dar errado, muito menos a probabilidade de dar certo que dar errado, quando se inova, essa empresa não quebra, não vai afetar seu futuro. Diferente de uma startup que está começando com 10 mil reais, né? Exatamente. Né? A empresa estabelecida, ela tem canais de mercado. Você viu aqui, tanto o Celso como o Rafa falando isso. É normal, porque ela já conhece, já tem as práticas de ir para o mercado, tem canais. Né? A empresa estabelecida tem processos. Isso é muito importante também. Porque startup, quando lá nas suas fases, lá, early stage, eu brinco dizer que é uma Disneylândia, né? É cheio de post-its, mas quando começa a crescer, que tem dezenas, centenas de colaboradores, centenas de clientes, os principais processos dentro da empresa têm que ser sistematizados. E a empresa estabelecida já passou por isso, porque senão ela teria morrido. Né? Então, isso é muito importante que se veja isso. Por outro lado, a startup traz essa agilidade, traz a possibilidade de pivotar, porque também não tem muitos clientes, normalmente está com uma tecnologia muito mais rápida para fazer isso. Os empreendedores têm sangue nos olhos, o cara que é empreendedor, ele pensa 24/7 no seu negócio, então você vai traz esses jockeys para dentro, como a gente fala, que é muito mais importante olhar o jockey, que é o empreendedor, do que o cavalo, que é o produto. Porque se o cavalo estiver meio manco, a gente troca no cavalo, né? Agora, trocar o empreendedor é muito difícil e você vai ter que trazê-los para dentro. E esse é o nosso propósito, que esses empreendedores venham para ficar, que sejam grandes gestores dentro da empresa. Mas voltando um pouquinho, sabe, Celso, quando você fala esse dinossauro mudou muito, talvez não seja. Obviamente que nós falamos que a Softplan tem 32 anos, e ela é 32 empresas diferentes. Obviamente que a gente vai se transformando, porque senão você morre, né? Mas também, no caso da Softplan, nós temos fases bem distintas da sua história. Tem a fase inicial lá, que eu vou pular, ou mais para essa fase mais recente, que talvez tenha muita conexão com vocês. O primeiro planejamento estratégico formal que a gente fez, a empresa tem há 20 anos. Que com a ajuda da Dom Cabral, no programa PAEX, estabelecemos lá a nossa grande meta, a nossa grande visão, onde a gente queria estar, um programa chamado 20 em 5. Nós queríamos crescer em 5 anos o que tínhamos crescido em 20 anos. Em 3 anos e 8 meses, nós dobramos o faturamento da empresa. Mas a gente viu naquele momento, talvez foi esse momento que você falou com o Yonan, com o Guto, né, meu sócio, né, a gente não estava com foco na estratégia de M&A, de crescer com aquisições, porque a gente viu que tinha um mercado muito grande na justiça brasileira, a transformação digital na justiça, no governo, na construção civil, e que a nossa solução, com as nossas soluções, nós tínhamos muito mercado para ir buscar. Então, foi foco naquele momento conhecer, sim, de forma
crescer de forma orgânica. Bom, e aí, quando na revisão desse planejamento estratégico, que tivemos que fazê-lo por bons motivos antes dos 5 anos, a gente sentiu que ainda tinha um espaço para crescer. Nesse momento, também despertamos para a inovação. Quanto importante que a gente precisava trazer para dentro da Softplan essas metodologias modernas de inovação que são a cartilha das startups. Porque se a gente não tivesse essa cultura de inovação, falar a língua que a startup fala, nós, sim, provavelmente seria um elefante botando um pezão em cima de um bichinho lá numa startup e a mataria, porque não teria diálogo. Vocês iam falar com as paredes. E essa fase que nós fizemos, investimos uma grana significativa, talvez com os resultados financeiros em termos de produtos criados não representativo, mas eu sempre falo que o grande valor disso tudo foi o valor da cultura de inovação que está dentro da Softplan. E aí veio uma nova fase, um novo planejamento estratégico que nós estabelecemos, lá começamos em 2018, 2019, discutir a nova fase de crescimento da Softplan. Porque empresa é como qualquer organismo vivo. Se não cresce, entra na curva da morte. Então você tem que ter impulso de crescimento periodicamente e as estratégias podem ser diferentes. A gente estava preparados para falar com as startups. A gente estava num momento que a gente viu que os nossos produtos, eles teriam já atingido um mercado, continuam crescendo, que continuamos com um grande foco nisso. Só que se nós agregássemos no nosso portfólio, no core, a gente elevaria todas essas sinergias que eu citei há pouco, principalmente canal, principalmente processo, para essas novas aquisições. E aí, a nova estratégia da Softplan foi definida como sendo crescer organicamente nos nossos mercados e agregar outras soluções de startups, de scale-up, adquirindo ou investindo em empresas, mas que gravitasse em torno naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente conhece, que é muito mais provável que essa sinergia ocorra. Então, nesse segundo momento que você falou lá com os nossos gestores, você chegou realmente, não é por acaso, né, você mesmo falou que não tinha contato com a gente com frequência, era um momento certo, dentro de uma estratégia e dentro do estágio da Softplan. Legal. Eu vou aproveitar e pegar o início da fala do Marafon, porque talvez tenha gente que está ouvindo aqui a gente e tem uma startup. E para descrever um pouquinho assim, o que foi o nosso ganho, assim, principalmente logo no início, né? Então, assim, quando a startup chega lá com a sua bagunça natural, né? O cara está crescendo rápido, né? Batendo escanteio, cabeceando, então não tem tantos processos. É o goleiro, o atacante, é o zagueiro, até o juiz, aí a gente fala que é o juiz, o massagista e a bola. E a bola também, exatamente. Então, quando a gente chega nesse contexto, né? A gente tem que, dos pratinhos que eu falei, né? Pô, vem uma questão de compliance, isso ajuda o quê? Pô, eu me lembro muito bem, né? A gente tá checklist fácil, tá 1 ano e 10 meses, quase 2 anos dentro da Softplan, né? Então, a gente já passou por diversas etapas ali dentro, da etapa de integração. E, por exemplo, vou começar bem do início, né? Teve lá uma auditoria, né? Uma questão, assim, de compliance, de entender se o nosso software tá com a segurança de dados ok. E aí a gente consegue identificar nesse processo uma série de pontos que tem que ser, isso aqui é uma coisa urgente, isso aqui a gente pode postergar, isso aqui dá para fazer. Então, ali a empresa já deu um salto de maturidade, logo no início, assim, antes de começar. Teve uma segunda etapa que eu acho que foi significativa, que foi quando começaram as reuniões de conselho, né? Então, eu nunca tinha participado de conselho, já dá aquele frio da barriga e tem que olhar com um olhar muito mais do DRE, e antes muito mais no instinto, no feeling, né? O sentimento. No caixa, se tem dinheiro, aquela preocupação. Se tá vermelho ou azul, é mais ou menos isso. Tu faz uma conta de padeiro e diz assim, vambora que vai dar certo. E aí, tem que ter um olhar mais do DRE, de financials, de indicadores SaaS, e isso tudo, legal, mais um pratinho para a startup tirar? Sim, esse é o desafio. Mas o ganho que tu tem ao conseguir equilibrar mais esse prato é enorme. Hoje a gente olha para indicadores financeiros. A gente está em época de orçamento agora
Então, a gente consegue olhar para a empresa para o ano que vem como nunca conseguiu, né? Olhando crescimento orgânico, decréscimo orgânico, reajuste de contrato, como é que vai ser a queda de cliente no segundo semestre do ano que vem. Então, assim, já dá um outro nível de maturidade, né? Então, essa questão de conselho, de reportes, de compliance e de governança mesmo, né? Então, assim, a gente aprende, a gente ganha uma maturidade muito rápido, muito mais rápido do que se não tivesse perto de uma empresa desse tipo, né? De um dinossauro já consolidado, que já trilhou o caminho que tu quer trilhar. E no caso, se vocês tivessem, por exemplo, optado pelo fundo, vocês não teriam todo esse ecossistema, essa Assim, por que não... Assim, incubação, digamos assim, né? Eu vou falar, é a minha opinião pessoal, né? E assim, tem startups que, dependendo do contexto, o caminho talvez seja melhor o fundo, né? Mas assim, o smart money que o cara encontra dentro de um corporate, ele é muito consolidado. O fundo, eles vêm, às vezes, com essa proposta, né? Em alguns casos, como o Celso falou, é apenas o dinheiro, mas já tem vários casos de fundos que falam assim, não, vai ter smart money, tem um cara que vai te acompanhar no funil de vendas. Mas é diferente de tu olhar para um corporate, tem 2.500 colaboradores lá dentro, e tu pode olhar assim, quero falar com o Yonan, que o cara é uma referência no Brasil no mercado SaaS. Então, eu consigo ter muito mais troca, né? Então, a gente entendeu que ali era certeiro o tiro nessa questão do smart money. E tem também outro ponto, fundo também, ela tem outras adquiridas, pode conectar, né, com as outras empresas investidas, né? E pode conectar. Mas ali Vocês, a Checklist, a Colabo, tem uma troca também de informações? Isso, a Colabo entrou mais recentemente, né? Então, a gente já conversou algumas vezes. Mas é o que o Rafa está falando, né? A gente tem o capital humano que está dentro do grupo, vale tudo. Né? Dinheiro é importante, tudo é importante, mas a possibilidade de trocar uma ideia com o Rafa sobre uma experiência que um viveu, o outro viveu, com o Marafon, que passou uma trajetória inteira no grupo, ou acessar qualquer um dos 2.500, né? A gente tem essa liberdade e isso acontece. Então, tu tens muito mais possibilidades de executar um projeto, desde que faça sentido, óbvio, né? A Checklist e a Colab estão no grupo Softplan, porque para as nossas estratégias de curto, médio e longo prazo faz todo sentido. Então, as pessoas que estão lá fazem todo sentido. Onde a Checklist ou o Colab conseguiriam ter no curto prazo um capital intelectual dessa magnitude, com tanta gente competente à disposição? Não teria. Dificilmente um fundo conseguiria fornecer um pedaço dessa história, um fundo tradicional. E não tem nada de errado, você pode botar muito dinheiro e contratar todo mundo. Né? Mas são modelos diferentes, né? E para os momentos de cada empresa, aspirações de cada projeto, faz mais sentido ou menos sentido. Nos nossos casos, fez muito mais sentido estar próximo de alguém que sim, tem capital, tem dinheiro colocado na mesa. Bateu no hall também. Tem uma história, né? Porque tem competência e tem construir um legado que, assim, há 30 anos eu era uma criança. Né? Há 32 anos eu era literalmente uma criança. O Rafa também. Há 32 anos eu não era nem nascido. Então, eles fizeram por nós um caminho que a gente pode fazer sozinho, mas a gente está... Eles já construíram a onda, a gente está entrando com a nossa pranchinha de madeira ali, meio cheio, tem que dar umas aparadas, né? Mas a gente está aproveitando uma onda que foi construída por um grupo que faz todo sentido para nós. E o porquê reinventar a roda, né? Se você pode... E já foi falado aqui, mas vou reforçar, porque está vindo em pauta com frequência aqui a questão de pessoas. Quando o Rafael falou, né, eu quero conhecer a cultura. E a mesma coisa, a Corporate faz isso e a Softplan faz isso. Nessa fase de approach, é muito importante ver, inclusive, a cultura da empresa, que normalmente é a cultura dos fundadores. Porque as empresas de tecnologia e a Softplan, falando da nossa empresa, é uma empresa de gente. Uma empresa que tem mais de 2.500 pessoas que trabalham não sei em que lugar. Principalmente agora, com home office, com a metodologia e o processo híbrido. E você tem que cuidar dessas pessoas. E essas pessoas têm que amar estar com você. Elas têm que amar o propósito que estão lá dentro. E elas têm que ser pessoas que compartilham, que tenham facilidade de trabalhar em grupo. Estou ouvindo vocês e eu chego assim a me emocionar, né, com
com os nossos gestores, você já citou, no caso do Guto, meus sócios, o Wilson tem o mesmo estilo, nós somos mão na massa, nós somos... É uma empresa que tem uma grande oportunidade de formar time e de colaborar. Então, e tem, como eu vou repetir aqui, 11 mil clientes para colocar à disposição, materializando, quando a gente fala em canal de distribuição, em mercado, isso tudo realmente vai alavancar essas empresas investidas com muito mais velocidade. Sem contar na integração, né, que vocês podem ter entre os seus produtos. Né? Sim, quando eu falo 11 mil clientes, aquilo que nós buscamos hoje soluções que tenham sinergia com o nosso, principalmente a nossa vertical multi-SaaS. Né? O que é uma vertical multi-SaaS, para quem está nos acompanhando aqui? SaaS é uma abreviação de Software as a Service, que você não vende mais um software, você não instala mais um software no computador, você coloca o software lá na nuvem e vende o serviço, o software como serviço, né? Software como serviço. Então, dentro da indústria da construção civil, que nosso software foi o primeiro software brasileiro, um ERP para a indústria da construção civil, rodar na nuvem. Ele foi o primeiro, inclusive o Windows, né? Depois o primeiro rodar na nuvem. E nós buscamos soluções que rodam na nuvem, que se integrem com nós. Por isso que é multi-SaaS, né? Que se integrem, inclusive que expande o próprio mercado, que a gente consiga atender mercado adjacente com essas soluções. No entanto, o cross-selling que o Rafael está falando é vender para os nossos clientes, mas integrado. Uhum. Porque aqui tem uma expressão que o nosso pessoal lá da indústria da construção civil criou, que o valor está na cola, seja na cola que a gente vai fazer dessas soluções com as nossas soluções, e com certeza 1 mais 1 dá mais do que 2. Um produto está entregando um produto muito mais completo para o cliente, com várias soluções, né, com tudo no ecossistema. E isso acontece na indústria da construção civil, como acontece na advocacia privada, que é outra vertical nossa, multi-SaaS, que é para escritórios de advocacia ou para departamentos jurídicos das empresas, que a gente traz aqui um baita conhecimento desse mundo, é a nossa especialização em tribunais, que, na verdade, outros atores que se integram à nossa grande solução, que é o SAG. Uhum. E, da mesma forma, é por aí que nós estamos buscando esses investimentos, né, em M&A e trazer novas empresas. Que a Softplan já tem algumas adquiridas nessa vertical também, né? Exatamente. Algumas investidas que estão sendo plugadas e criando esse ecossistema multi-SaaS, né? E assim, eu tô lá, checklist fácil, né? Falando de produtividade, não é do mundo do jurídico, mas, pô, já conversei quantas vezes com o Cochella, com o diretor de marketing dele, então... Que é da advocacia privada. Da advocacia privada, entende? Então, tem toda essa troca, estamos integrando, né? Tá, fase final, já tem clientes beta e piloto, testando a integração com o Cienge, que é o RP para construção civil. Então, que tem mais de 10 mil clientes. Exatamente. Então, assim, no momento que finalizar essa integração, provavelmente vai estar entregando mais valor para os clientes e a gente pode surfar essa onda aí que o Celso comentou, né? Então, acho que quando o Celso fala da onda, eu acho que é muito nesse sentido, né? Uhum. Além do know-how, o nosso produto ser embarcado ali dentro de uma carteira de milhares de clientes, né? Isso aí pesa bastante para uma startup. E ambos saem ganhando, né? A checklist e a Softplan e o cliente que recebe aí um produto cada vez mais completo, né? E a sinergia do dinossauro com o unicórnio. É isso aí. Viver em love. Que em vez de eles estarem em briga, eles estão aqui vivendo. Eu acho que a brincadeira é até assim, como o unicórnio é mítico, né? Então, em teoria, não existe. Os dinossauros já existiram, né? Então, nós somos dinossauros diferentes, né, em estágios diferentes, e alguns botam uma capinha de unicórnio para se disfarçar de unicórnio, mas no fim é a composição, a harmonia do ecossistema, né? Acho que o que o Marafon prega é isso. Para que a gente vai ficar se degladiando se a gente somar forças? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Você viu muito bem. Ganha o dinossauro, ganha quem está começando, a startup. E ganha o mercado. O cliente ganha.
A comunidade ganha porque são mais empregos gerados, mais oportunidades. Outras empresas podem se surgir, se conectar também. Cara, é só prosperidade, não dá errado nunca, né? E mesmo no Marafon falou, o risco é grande. Cara, é grande quando você não aprende nada, para todos os lados. Se no final de uma jornada, né, aquele negócio não foi bem sucedido, mas por um lado e por outro saiu o aprendizado que vai fazer todo mundo evoluir, deu tudo certo. É só a perspectiva, né? E a perspectiva tem que ser essa, quando um dinossauro se propõe a fazer com que um possível unicórnio se torne um unicórnio. Ficar sem o preconceito que pode dar errado. Dar errado se você não tinha um propósito, né? Se você tem um propósito, até quando dá errado, dá certo. Essa é a máxima, né? Eu acho assim, tem uma analogia clássica que é de embarcação, né? Então, a startup é uma lanchinha que se mexe rápido, de repente não tem um alcance tão longo, né? E o dinossauro é aquele navio que, atravessa um oceano robusto, né? Já consolidado. E daí, o que eu poderia dizer para quem está colocando sua startup no mercado aí para poder... Seu barquinho. Barquinho no oceano. E tá buscando algum parceiro, ou fundo, ou dinossauro, né? O que eu poderia dizer é assim... acho que tem alguns proxies que a pessoa pode pegar nas conversas com o fundo ou com o corporate, que é frases do tipo que o Marafon falou assim, a gente está olhando para o jockey, não está olhando para o produto, né? O que isso quer dizer? Menos para o produto. Não está olhando para o produto, é sacanagem, né? Obviamente está olhando para o produto. Mas como tu vai desenvolver o produto, né? Que é a tua vontade. É muito mais importante o jockey do que o próprio produto, que se ele precisa ser ajeitado, junto a gente faz. Isso, porque... é sinal que essa empresa ela vai dar ouvidos para a startup, para os diretores da startup, e, portanto, acho que assim, é muito mais difícil dela perder essa leveza, essa agilidade, né, que a startup tem. Então, hoje tem empresas corporates, tem dinossauros por aí, tem alguns que já estão conseguindo ter essa mentalidade, né, de quando traz uma startup para dentro, cara, assim, é o que eu falei lá no início, como é que eu posso te ajudar, me avisa se eu estiver te atrapalhando e vamos junto, né? Então, o que eu poderia dizer é isso, tentar captar se tem essa áurea, assim, né? na conversa, né? Porque a relação é aquela, né? Um empreendedor, um empreendedor constrói muitos negócios ou muitas empresas. Uma empresa não necessariamente faz a mesma coisa. Então, quando você leva bons jockeys, ele vai fazer 1, 2, 3, 4... Quantos projetos forem, ou quantos desafios o grupo tiver, ele vai dar jeito de resolver aquilo. A perspectiva é diferente, né? Então, o risco, no fim do dia, ele se mitiga em uma razão clara. Você está trazendo gente boa para compartilhar de algo muito maior, né? O Marafon não construiu os 32 anos sozinho. Né? Primeiro com 2 sócios. Né? Já não começou sozinho, né? Então, aliás, eu recomendo, se você vai empreender, não comece sozinho. E já me perguntaram, cara, qual o segredo de escolher o sócio certo? Eu respondo, não sei, porque só tive 2. Eu não escolhi por acaso e deu certo. Obviamente que é uma vida, é um compartilhamento, são pessoas diferentes. Com certeza os seus sócios lhe complementarem de alguma forma, né? Total. Para começar até a formação, né? Os meus 2 sócios são cientistas da computação, formados na Universidade Federal de Santa Catarina. Minha primeira formação é engenheiro civil. E nasceu ciência. Primeiro produto na indústria da construção civil. Obviamente que ali já somamos, né? Obviamente que depois eu também voltei para a universidade, fiz a primeira turma de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina em ciência da computação, que ajudou muito. Mas também o perfil de cada pessoa. A forma de pensar é diferente. E obviamente que é diferente, porque são 3 pessoas diferentes. Ali está a riqueza. Pensamento diferente. Obviamente, a gente sempre discutiu, podemos brigar por tudo, menos por confiança. Nossa. Esse foi o nosso primeiro princípio que nos acompanha até hoje. Porque se quebrar confiança, não cola mais. Né? Isso é inegociável. Agora, o resto, quanto mais diversidade de pensamentos, isso no mundo do empreendedorismo é enriquecedor. Ainda mais de tu ter outras pessoas que possam te complementar no negócio, né? Como o Marafon falou, de ter gente da construção civil, né?
que poderia ajudar junto, né, no desenvolvimento de um software para construção civil. Construção civil, que ali está o conhecimento de como fazer o software, está nele, Tá ali, né? Mas o que o que precisa ser feito, o que fazer, tem que ter alguém que conheça esse negócio. Você sabe disso, né? Você fez doutorado, né? Ou seja, você disse que a sua empresa nasceu em cima de uma ideia, de uma tese de doutorado, de um conhecimento que estava aí, que foi sistematizado. Exatamente. Por exemplo, a gente tem ali no Lab, né? No Lab 365, a gente tem o Devin House, que é um curso de formação que visa pensar... Conheço muito bem. Conhece muito bem, né? Que visa pegar pessoas que estão muito... o nosso core, né? Pivotando diário. Então, por exemplo, teve uma turma do Devin House que foi com a Softplan. Eu sei de pessoas que foram contratados para trabalhar no Cienge, que é da indústria da construção civil. Não, o SAGE. Que é da Justiça. Então, se eu não me engano, eu tenho um relato de 2 que foram contratados, que eram advogados antes. Quem é a melhor pessoa para ir trabalhar como desenvolvedor de um software, né, para o jurídico, do que um advogado que sabe da regra de negócio, né? Então, tu tem essa conexão. Tem gente que pensa, né? Não, eu preciso de outro programador. Não, cara, tu precisa de gente que te complemente, né? Se quer fazer um software de construção civil, precisa de alguém que vai te ajudar, né? O legal de viver em ecossistema, né? Dessa composição que a gente está falando de dentro de casa, né? Dos 2.500, um pouco mais. Mas a gente tem que lembrar que tem milhares de clientes, né? E esses milhares de clientes têm milhares de colaboradores também. E a gente tem acesso a isso tudo. Então, a gente não fica só dentro de casa discutindo, né? Então, a gente está validando, não vou entrar em detalhes por questões de compliance, mas um grande cliente da Softplan, semana que vem a gente vai estar com ele validando a nossa tese. É o princípio número 1 de construir soluções inovadoras. Como diz Steve Blank, né? Get out of the building. Sai do prédio, né? Sai do prédio, porque dentro do prédio só tem teorias. Na verdade, o problema, o desafio está lá fora, está no cliente. Vá falar com o cliente, né? É exatamente isso. E lá que se aprende, é lá que se valida o que precisa efetivamente ser feito, que gere valor para esse cliente. Sim. Ele só vai ficar contigo se tiver sentir valor naquilo que você está oferecendo. E o que o Marafão falou, algumas coisas são inegociáveis, né? Mas assim, a gente fala, parece que é um mar de rosas. É relação de verdade, de dia a dia, né? Então a gente tem discussões, embates, e tudo em prol de um propósito maior. Então é vida de verdade. Então não tem essa assim, a gente está sempre em festa. Não. Na maioria das vezes a gente está cada um com a sua ferramenta nas costas e correndo atrás do que tem que ser feito e brigando por aquilo. Não existe atalho, né? Tem que sentar... E assim, mas está todo mundo brigando para fazer a coisa dar certo. Às vezes as ideias são diferentes, a gente tem que equalizar porque é grupo, tem que... Mas o propósito principal ele é para fazer a coisa acontecer. E aí a gente tem que achar... tem 5 caminhos, não dá de ir pelos 5. A gente tem que escolher um e ir juntos, né? E todo mundo também saber que sempre tu vai escolher um caminho, né? Toda decisão que tu toma, tu tá deixando uma perda também, né? Então tu tá em sinergia, entender o melhor caminho para te seguir, né? Sempre é uma boa pedida, né? Tu ter esse todo ecossistema e aquelas trocas, né? Que tu tava comentando, né? Pô, tem tantas pessoas no Softplan que eu posso bater lá na porta, perguntar, né? As trocas das startups ali dentro, né? Então, isso é muito bacana. Pessoal, eu queria ficar aqui conversando com vocês pelo resto do dia, né? O nosso papo está muito, muito, muito bom, mas a gente tem, infelizmente, aqui um deadline de tempo. E eu gostaria de começar a encaminhar esse nosso finalmente para que algumas dicas aí, poxa, temos 3 pessoas aqui, melhores impossíveis para dar dicas, para quem está começando a empreender, sabe? Uma coisa que vocês possam ajudar aí para talhar esse pessoal, para não sofrer, para não ser a bola, né, no nosso jogo, no jogo lá, para sofrer um pouquinho menos. Sim. Cara, o que eu posso dizer, assim, é muita bunda na cadeira, muitas horas, assim, né? É dedicação, é foco mesmo. Tu tem que ter foco, muita determinação, tu tem que organizar a tua vida, assim, o entorno da tua vida, para te realmente focar se tu tá querendo iniciar um negócio agora do zero, né? Se tu tiver muitas distrações, né, eu acho que complica bastante. E eu acho que a questão da sociedade, é a minha crença, assim, muito, muito mais complicado
tu tentar empreender, criar uma coisa sozinho. Tu tem que ter com quem trocar, senão tu não dorme de noite. Tu não vai conseguir descansar a cabeça no travesseiro, porque tendo com quem trocar, tu bota para fora e aquela ideia não é 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é bem mais do que 2. As ideias vão se multiplicando. E que sejam complementares. Essas skills também, eu acho que são os pontos aí que eu colocaria. Perfeito, perfeito. Aproveitando o teu gancho, assim, existem caminhos, né? Não tem caminho errado também. Então, se você pode ter uma carreira excepcional no nosso grupo, por hipótese, você pode empreender no negócio e depois participar conosco ou seguir sozinho e tá tudo certo. Acho que o que a gente não pode é ser romântico, achar que, sei lá, um empreendedor de startup vive só em festa. Isso é, talvez nos filmes, talvez em alguns lugares, isso possa parecer verdade, mas a vida de verdade, a gente sabe o quanto de... Árduo, né? Quantas nossas escolhas implicarem restrições de todos os sentidos, né? Em alguns momentos financeiras, em outros momentos de tempo, em outros momentos... Uma escolha implica em deixar outras coisas, como você mesmo falou, de lado, né? Então, não tem caminho fácil, né? Mas por isso que tem que ser algo que realmente te faça a diferença na tua vida, que você goste daquilo mesmo e sinta como uma missão, porque você está disposto a ficar 1, 2, 3 anos, 4, 5, 6, 10, 32 anos da tua vida daquele negócio, envolvidos em um determinado negócio, né? E assim, e às vezes com aquela incerteza, será que está na hora de desistir? Ou se eu insistir um pouquinho mais, só daquela história, estou nadando, tem neblina, será que a praia está ali ou a praia está longe ainda? Então, eu ouvi em alguns momentos, larga disso, tipo, isso aí não vai dar certo. Eu falei, cara, ou eu estou muito louco ou eu estou enxergando um negócio que os outros não estão enxergando. Eu prefiro ir até o final e chegar à conclusão que não tinha praia, olhos, né? Mas eu fiz o que eu podia e pagar para ver, porque se o que eu acredito faz sentido, vai ter muita praia lá na frente. Então, acho que essa é a questão. Escolha o seu caminho, né? Vale a jornada, tudo vai gerar aprendizado, e aí se a gente olha... O Marafon nem se fala, mas o Rafa, que vive jornadas em épocas mais semelhantes... Cara, daí tu olha para trás, aquilo que você achou que era difícil não foi tão difícil assim, aquilo que era ruim virou, como eu falei, aprendizado, e aí você passa a ter naturalmente com o tempo mais maturidade, fala, cara, vai vir um dia bom, vai vir um dia não tão bom, um dia vai cair uma tempestade, mas tudo é questão de perspectiva sobre o que está acontecendo. Eu posso encarar do jeito que eu quero, e sou eu que encaro. Tu pode estar levando chute, sendo a bola, né, para todo lado, é como tu sente, eu estou ficando mais resistente. Nossa, ou eu vou morrer. Você escolhe, né? Acho que essa é a dica, né? Escolha de preferência ficar do lado que vai te fazer melhor. Né? Que bacana. Então nós temos ali o foco e escolher pessoas, né? Junto, a persistência, né? Que tu falou, né? E as escolhas. E Marafon, a tua fala aí pro pessoal. Primeiro eu quero endossar o que foi dito aqui. Então, vou fazer um improve de você, que vocês falavam, porque não precisa repetir aqui, que eu concordo 100%. Tem um livro chamado O Mito da Ideia. Vale a pena ler. É de um professor, se não me engano, lá de Recife. Ele tem uma história longa, vou encurtar até pelo tempo aqui. Mas, no fundo, ele fala que a ideia vale 1%. E eu reforço. Talvez esperar uma grande ideia pode ser uma péssima ideia para empreender. Existem algumas dicas óbvias que olha o mercado, olha os sinais do mercado, vê porque o mercado vai se transformando, vê, por exemplo, o que as tecnologias hoje elas permitem fazer de diferente para resolver o mesmo problema, que isso é inovar. Normalmente o problema é o mesmo, né? O homem vem de correr, domou o cavalo, criou o carro, criou o foguete, tudo isso com o propósito de se deslocar, se locomover ou transportar bens e materiais. Então, está resolvendo sempre o mesmo problema de forma diferente. Então, vê o que a tecnologia permite fazer diferente. Olha o tamanho desse mercado. Porque não adianta também ter uma solução inovadora para um mercado muito pequenininho, que você nunca vai ter um negócio grande.
Não vai escalar, né? Porque Você não vai escalar. E ninguém faz nada inovador se não conhece do assunto. Então, você precisa ter time contigo que conheça do assunto, aquilo que falávamos há pouco. Você tem especialista da área que você vai fazer. Né? E é time. Ninguém mais faz nada sozinho. Então, cuidar de gente, trabalhar com gente, ser uma empresa que as pessoas gostem de estar nessa empresa, a gente fala na Softplan que as pessoas são a base de tudo que a gente faz. O cliente é a razão da nossa existência, mas aquilo que a gente faz para o cliente está baseado em gente. Então, escolhem bem o seu time e tratem bem do seu time. Eu vou acrescentar um ponto que é uma dica que eu acho que é importante. Se tu quer ser empreendedor, tu tem que estar exposto a servir, né? A gente está ali para servir o time, para facilitar, tirar as barreiras. Eu acho que assim, a pessoa tem que estar exposta a isso. Não é chefe, é líder. Né? São coisas bem diferentes. Se tu for chefe, o negócio não vai sair do chão. Então, eu acho que isso é uma dica importante também. Show de bola. Pessoal, mais uma vez aí agradeço, né, a disponibilidade de vocês. Agradeço o público aí também que está nos assistindo. Espero que essa conversa tenha aberto a mente de muitas pessoas e que novas startups surjam aí, né? E que fiquem na sinergia com os dinossauros, né? Gostaria de saber se vocês querem mandar algum recado para alguém, um abraço, um beijo para alguém aí, fiquem à vontade. Eu quero destacar aqui que a Softplan somos 3. E com o mérito e o engajamento de 32 anos do Carlos Augusto Matos e do Wilson e do Marafon, que lá no primeiro dia nós comprometemos dedicar toda a nossa energia, toda a nossa capacidade nesse propósito, nesse sonho Softplan. Com certeza, onde nós chegamos até hoje é fruto dessas 3 figuras com dedicação ao máximo e, obviamente, novamente, difícil escolher sócios. Eu tive a sorte, né, de tê-los, não tenho tanto escolhido, obviamente que a gente já se conhecia, mas se eu tivesse que escolher hoje sócios, eu escolheria o Wilson e o Guto. Muito bom. É isso aí. Cara, para mim, assim, só agradecer, mandar um abraço para todos os checklisters que estão ajudando a fazer essa empresa funcionar, né? A gente hoje é líder na América Latina em checklist eletrônico, né? A gente está com tem empresa no México também, então tem alguns clientes espalhados, temos mais de 1.000 clientes hoje já. Legal. Então tem que agradecer essa turma, inclusive quem já passou por lá, né? Acho que quem passou e deixou muito tijolinho já, é só isso e agradecer aqui pelo papo também, que foi bem bacana. Que legal. Eu endosso com todos os soft players. É isso aí. Eu vou agradecer inicialmente a minha sócia original, a minha esposa, que abdicou de muita coisa para estar comigo. Ela não está na operação, mas é sócia. E aí vieram os outros sócios e os novos sócios esse ano também. Eu agradeço a todos. E talvez a minha obra mais especial, que é uma pequenininha, loirinha de quase 3 aninhos, que ela olha a camisa do papai e fala, papai vai no Colabo? E isso não tem preço, né? Aí você olha para trás e fala, valeu a pena, vale a pena, vamos de novo e vamos fazer. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aí por vocês, né, terem se disponibilizado a virem até aqui. Assim como vocês têm a paixão por suas empresas, eu tenho uma paixão muito grande. Vocês sabem qual é a minha paixão? É pelo botão de curtir que tu vai clicar, o editor tá festejando que eu tô falando isso, vai compartilhar com todo mundo, né, para que a gente tenha mais empresas, para que as pessoas ouçam esse papo importantíssimo, tá bom? Se tu tá lá ouvindo pelo Spotify no carro, deixa para curtir depois, tá? Primeiro dirige teu carro, aí depois tu chega lá e curte no Spotify, curte, compartilha, comente lá também no Instagram. Um abraço e até a próxima!